Olá, meus alunos e alunas. Vamos começar uma nova aula. Nós vamos falar hoje do reino protista. Quais são os representantes do reino protista? São os protozoários unicelulares e as algas uni- e pluricelulares. Vamos lembrar que o reino protista é o segundo reino dos seres vivos. Nós temos 5 reinos, vamos lá. Reino Monera, reino protista, reino fungi, reino animalia e reino plantae. E temos também a parte, os vírus, que não fazem parte de nenhum dos reinos, porque eles não são considerados seres vivos por alguns cientistas, pelo fato de eles não serem formados por célula, tá? Então, assim, o reino protista, ele é o segundo reino. Se a gente for olhar características evolutivas, por que eles estão no reino protista e não estão no reino Monera? Qual a característica evolutiva mais marcante que colocaram eles num grupo à parte, num reino à parte? A característica que eu não quero que vocês esqueçam, eles são os primeiros eucariontes. O que é um organismo eucarionte? São organismos que têm um tipo de célula eucariótica. É a célula mais evoluída. Nós temos 2 tipos de célula, procariontes e eucariontes. As células eucariontes, organismos eucariontes que possuem células eucarióticas, eles possuem um material genético guardadinho dentro do núcleo, que tem uma delimitação que é a carioteca ou membrana do núcleo. Os organismos procariontes, que no caso são os representantes do reino Monera, que o principal são as bactérias, eles são procariontes. Então, o material genético está disperso no citoplasma, não tem a carioteca, ele não tem a membrana do núcleo. Então, essa é uma característica que faz com que os representantes do reino protista, eles não estejam lá junto com as bactérias, ok? Então, essa é a característica mais marcante, característica evolutiva mais marcante do reino protista em relação ao reino Monera, tá? Então, aqui só para dar uma relembrada, o que uma célula eucariótica, além da membrana do núcleo, tem a mais? A célula lá, se a gente for lembrar, a célula procariótica, além de ela não ter a membrana do núcleo, ela só possui uma organela, que são os ribossomos, tá? Que fazem a síntese de proteínas, produzem as proteínas. E a célula eucarionte, como é a dos protozoários, dos fungos, das plantas e dos animais, ela é mais evoluída pelo seguinte fato, de ter a membrana do núcleo, além de ter várias outras organelas membranosas mais complexas. Por exemplo, a mitocôndria. A mitocôndria é responsável pela respiração celular, geração de energia. Complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso porque ele possui aqui ribossomos aderidos, responsável pela síntese de proteína, aqui eu tenho um ribossomo separadinho. E também cloroplastos. Cloroplastos, eles contêm um pigmento chamado clorofila, que é responsável lá, dentre outras coisas, essa organela, por fazer a fotossíntese. Então, essa organela aqui é presente, no caso, só nas algas, né? Que fazem fotossíntese. Os protozoários não fazem fotossíntese. Então, as células eucarióticas, elas são mais evoluídas por esse simples fato. Então, gente, não esqueçam que o reino protista são os primeiros, os representantes do reino protista são os primeiros a apresentarem células do tipo eucarióticas, mais complexas. Tá? Então, os únicos procariontes dos seres vivos são os representantes do reino Monera, as bactérias. Fora isso, todos os seres vivos conhecidos no planeta Terra são eucariontes, possuem célula do tipo eucariótica, com membrana do núcleo e com organelas membranosas. Tá? Como que eles se alimentam? Então, nós temos 2 representantes, certo? Os protozoários, que são unicelulares, formados por uma única célula, e as algas, que podem ser uni ou pluricelulares. As algas, elas são autotróficas. Por quê? Porque elas possuem uma organela chamada de cloroplasto, que eu mostrei ali abaixo para vocês.
são capazes de realizar, por causa dos pigmentos fotossintetizantes, são capazes de realizar fotossíntese, de produzir o alimento e também o oxigênio. Mas isso a gente vai ver depois separadamente, porque hoje a nossa aula é sobre protozoários. Os protozoários, então, são unicelulares e são heterótrofos. O que quer dizer isso? Eles não produzem o próprio alimento, eles precisam buscar no meio ambiente, no meio que eles estão, o alimento. E como que eles são? Tá? Como é que eles se alimentam, então? Então, os protozoários, gente, eles podem se alimentar de várias formas. Eles podem ter vida livre, como a Euplotes sp, que se alimenta de substâncias dissolvidas na água. Eles podem ser comensais, né, que se alimentam de restos alimentares presentes dentro do organismo humano, como a Entamoeba coli, nesse caso aqui, né, a Entamoeba coli, que vive dentro do intestino grosso humano. Eles podem ser simbiontes, que é a mesma coisa que mutualísticos. O que é mutualismo? Que relação é essa? É uma relação mútua entre dois organismos de espécies diferentes. Mútua por quê? Porque um ajuda o outro, os dois são beneficiados. E eu tenho um exemplo aqui magnífico da triconinfa, que é um protozoário que vive dentro do cupim. Nenhum animal, gente, essa observação tem que ser feita, nenhum animal é capaz de digerir a celulose, que é um açúcar presente na parede celular dos vegetais. Então, professora, como é que o cupim se alimenta de madeira e papel? Se isso é vegetal, então tem a celulose basicamente, porque ele tem a triconinfa, que faz isso para ele dentro do aparelho bucal dele, tá? Então, a triconinfa ganha ali um lugar para ficar, que é dentro do corpo do cupim, fica recebendo alimento a todo momento, e ao mesmo tempo ele digere e parte desse alimento vai para o cupim. Então é dessa forma que os dois se ajudam, tem uma relação simbiótica, ou seja, mutualística, ajudam um ao outro. Tá? E outros também podem ser parasitas, a maioria deles, gente, são parasitas, tá? Causadores de doenças, principalmente em humanos. Então, aqui nós temos a Giardia lamblia, tão bonitinha, com 2 núcleos. Classificação. Como que a gente classifica os integrantes, os protozoários, no caso? A gente está falando só dos protozoários, não estamos falando das algas. De acordo com o meio de locomoção deles. Os primeiros são os protozoários ameboides, ou seja, que se locomovem por meio de pseudópodos, falsos pés, ou seja, o corpo dele é todo gelatinoso. Sabe aquela geleca que a criançada compra, que eu acho que é chamada de amoeba? Não deve ser à toa que ela é chamada de amoeba, tá? Vem aqui a ameboide. Então, se você mexer naquela geleca ali, é como se cada movimento que ela fizesse, ela cria um pseudópodo. Então, para eu mexer aquela molécula, vai movimentando a parede dela ali, que é mole, tá? Então, dessa forma aqui, os protozoários ameboides se locomovem, por isso eles são chamados de ameboides, tá? Nós temos aí vida livre e parasita. De parasita a gente tem a Entamoeba stolística, que é causadora da amebíase, que nós vamos falar depois nas protozooses. Temos também os protozoários flagelados. Se locomovem por meio de quê? De flagelos. Tá? Tem a leishmania, causadora de doença também em humanos, Trypanosoma cruzi, também causador de doença em humanos, Giardia lamblia, que também causadora de doença em humanos. Os 3 parasitas, né? Algum outro de vida livre, gente, mas a grande maioria é parasita. Tem os ciliados, que se locomovem, adivinhem, através de cílios. Esse é o meu preferido. Ele é de vida livre, não causa problema para ninguém. Se nós pegarmos aí qualquer água, qualquer pouquinho de água doce aí de qualquer poça e nós colocarmos numa lâmina, a gente vai conseguir observar eles. É bem fácil de encontrá-los. Eles são de vida livre e eles são muito conhecidos por possuir 2 núcleos, tá? O micronúcleo, que é onde está presente o DNA para ele fazer a reprodução, e o macronúcleo, que tem função vegetativa, de crescimento, de alimentação, dentre outras coisas. A reprodução, a gente sempre explica a reprodução do paramécio para explicar a reprodução básica dos protozoários, tá? Ela pode ser assexuada
ou sexuada. Vamos lembrar lá das bactérias, é muito parecida. A assexuada não tem envolvimento de gametas, né? E é fissão binária igual a das bactérias. Então, ele duplica seu material genético e acaba depois formando outro protozoário aqui exatamente igual, com o mesmo material genético, uma cópia um do outro. Então, não vai haver variabilidade genética aqui. E conjugação, que é uma recombinação gênica, né? Que no micronúcleo, onde está presente o DNA, eles trocam aqui partes do DNA e os dois indivíduos serão diferentes, tá? Então, é a parte aqui que a gente tem um genoma diferente, né? Produz variabilidade genética diferente da reprodução assexuada. Eles têm uma capacidade, esses protozoários de H12 têm uma capacidade grande de osmorregulação, então eles têm um vacúolo, que é uma parte que eles armazenam ali água e substâncias, e fazem o controle de água dependendo da salinidade que a água tem, né, fora e dentro do corpo dele. A gente não vai se ater muito a isso. E por fim nós temos os protozoários e esporozoários, que são os apicomplexos, tá? São causadores de doença, grande maioria, tá? Eles não possuem nenhum tipo de estrutura locomotora, então esses são praticamente todos parasitas, porque eles não têm como se locomover, então eles precisam de tudo prontinho. E nós temos aqui o plasmódio, que eles infectam as hemácias, são as células principais do sangue humano, tá? E causam alguns problemas. Ok, gente? Então, nós numa outra aula a gente vai falar das protozooses, que são as doenças causadas por protozoários, e também vamos falar das algas unipluricelulares que estão nesse reino aqui e que são muito importantes, ok? Então, ficamos por aqui. Até a próxima!